Bom, o caso de hoje é de uma mãe de 26 anos, primeira gestação, está de 10 semanas, já era ativa, tá esperando, né? Então, quer dizer, já estava aí se exercitando, engravidou e agora está esperando voltar ao médico para ter a liberação médica para a prática de exercício, tá? E aí, nesse caso, eu já vou dizer que é esse o processo mesmo, tá bom? Vocês precisam aí da autorização médica para continuar ou para iniciar a prática de exercício físico pensando na gestação. Uma coisa que eu só quero acrescentar aqui é que se você já era ativa, já praticava exercício, se tiver tudo bem, você não tem por que parar, esperar o primeiro trimestre, a gente escuta um pouquinho isso, né? Então, essa questão de esperar o primeiro trimestre para a mãe voltar à prática de exercício, isso é ruim. A gente perde muita coisa importante nesse primeiro trimestre. E é muito tempo, né? Para você tirar uma mulher que fazia exercício, deixar ela sedentária, mesmo que seja aí 3 meses, algumas semanas, para depois ela retomar essa prática, né? A gente não tem estudos que vão mostrar risco de abortamento, sofrimento fetal ou algo que vá prejudicar aí o processo gestacional para a mãe ou para o bebê. Então não tem porquê. Pelo contrário, a gente tem alguns índices aí de alguns benefícios que vão acontecer principalmente no primeiro trimestre. E a gente acaba perdendo coisas importantes aí. Então, se tiver tudo bem, você pode conversar com o seu médico, dizer se você vai ter acompanhamento aí de um profissional especialista ou não, e pedir essa liberação, né? E se tiver tudo bem, provavelmente ele vai liberar. O que a gente percebe é que o fato de alguns médicos aí segurarem algumas semanas essa gestante é principalmente por não ter profissionais para indicar, por não se sentir seguros em indicar um profissional qualificado do que a não prática, do que o medo do exercício ser prejudicial nas primeiras semanas, tá? Então é seguro, é importante que vocês façam, mas é claro, vocês precisam aí ter a responsabilidade de se exercitar se tiver autorização médica. No caso dela, ela não voltou ainda ao médico, então ela está esperando esse retorno para ter a liberação ou não, né? E provavelmente tá tudo bem, ela vai conseguir voltar em breve, tá? Deixa eu desligar aqui, senão vocês vão ficar chamando. Certo? E aí a pergunta dela não sei qual a melhor atividade para fazer e quero treinar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou pensar que ela participava ali de alguma prática física, parou algumas semanas, foi ao médico, vai voltar e terá essa liberação, tá? Vamos pensar aí que ela vai ter essa liberação médica. Qual é a primeira sugestão, minha primeira orientação que você faz? Você precisa entender um pouquinho sobre ativação muscular na região abdominal e na região de assoalho pélvico. São regiões importantes aí que vai acontecer grandes mudanças no seu período gestacional e que a gente vai precisar depois cuidar também, forma de recuperação no pós-parto, tá? Então a gente precisa cuidar bem dessas regiões, principalmente, mas não só, tá? Então você precisa aprender essa ativação. Depois que você entende qual é o processo, então depois que você tem liberação, depois que você entendeu a questão da ativação na região abdominal e na região de assoalho pélvico, você precisa partir para entender e para começar a fazer a ativação combinada. Até coloquei um postzinho aqui no Story ontem, acho, falando sobre a ativação combinada, né? Que algumas mães passaram ali pelo meu acompanhamento, pelo guia PMG, e que até agora nenhuma delas conhecia essa ativação ou fazia essa ativação, tá? E é isso mesmo, às vezes a gente tem dificuldade de acessar essas informações. Então, depois de aprender essa ativação, você vai para a ativação combinada. Então, você aprende e começa a fazer. Depois disso, você vai para o treino, né? E aí, vou adiantar aqui, ela me faz uma outra pergunta. Qual modalidade, né? Então, qual modalidade partir, qual modalidade escolher, qual é a mais indicada?
E aí eu preciso dizer que depende. Eu costumo dizer que quase todas e quase nenhuma. E por que disso? Quando a gente está falando de exercício para gestante, a gente precisa se concentrar em exercício realmente, né? E não só em modalidade. Porque quando você vai pensar em prescrição para gestante ou para pós-parto, você sempre cai no mesmo bloco de exercícios possíveis e seguros e indicados. E aí você trabalha todo mundo ali, não a mesma coisa, porque existe a individualidade, mas eu quero dizer no mesmo bloco, no mesmo formato, né, numa mesma ideia de movimento. Então você pode fazer aula X? Pode, desde que tenha esses movimentos e esses exercícios. Pode fazer aula Y? Pode fazer aula tal? Pode, ou depende, desde que tenha esses movimentos que são os mais seguros, né? Que são aí alguns exercícios que tem, por exemplo, lá no programa onde eu acompanho as minhas alunas, tá? Então, o processo para você iniciar e para você começar com o treinamento na gestação se dá dessa forma, né? Na minha opinião, é a forma mais segura de se fazer. É uma forma que vai preparar o seu corpo, a gente não vai mudar o que vai acontecer aí no seu corpo, não é essa a ideia. A gente vai preparar o seu corpo para passar bem, de forma saudável, pelas mudanças que vão acontecer aí na gravidez e depois no pós-parto. Porque lá no pós-parto também, depois que você fizer a volta ao médico e tiver autorização para o retorno ou início da prática de exercício físico, você também não pode sair fazendo qualquer coisa, ir para aula X, ir para aula Y, né? Não funciona dessa forma. A gente precisa de exercícios específicos para recuperar o seu corpo, né, de todo o processo gestacional, inclusive da via de parto. E isso independe se foi parto normal, né, pelo canal vaginal, ou se foi parto cesáreo, tá? A gente precisa ir, porque a mudança aconteceu de qualquer forma, né, independente da via de parto. Então a gente precisa recuperar esse corpo e tem exercícios corretos para isso, certo? Ótimo. Depois o que você vai precisar? Depois de entender sobre a ativação combinada e de aí sim, né, partir para esses exercícios. E aí eu não vou dizer aqui que essa aula é boa, que essa aula é boa e que essa aula não é. Porque vai depender do exercício que você estiver fazendo. E aí eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, bastante tempo já, eu recebi um vídeo de uma bailarina, de uma dançarina de dança do ventre, né? Então ela me mandou um vídeo e a pergunta dela era: eu posso fazer? Era uma sequência mesmo de dança, né? Então era aquele bloquinho ali de exercícios, não fugia disso. E aí a pergunta dela foi: eu posso fazer? Não lembro de quantas semanas ela estava, mas era gestante. Eu posso fazer? Tem algum risco? Vai prejudicar? Vai atrapalhar? Vai ajudar? Né? E aí se você vai pensar, de repente, alguns profissionais podem dizer não é a melhor prática. Mas dentro dos exercícios que ela me mandou, dentro da prescrição que foi feita para essa gestante, estava ótimo e estava perfeito, né? A gente só fez uma alteração em um movimento, mas ela poderia e deveria fazer aquela prática tranquilamente. Então é difícil aqui, de forma geral, eu responder: essa aula pode, essa aula não pode. Então eu não respondo isso dessa forma mais, né? Eu preciso pensar nos exercícios. Então, se de repente esse é o seu caso, você se depara com uma situação dessa, você pode me mandar o seu treino. Grava aí, me manda ou me manda por escrito e aí eu consigo dizer: olha, aqui dá pra fazer e esse aqui não dá pra fazer, tá? Porque depende de algumas coisas aí. A gente precisa pensar em movimento, em exercício e não só na modalidade específica, tá bom? No último vídeo eu já comentei sobre isso, que a gente não pode se contentar em adaptar exercício, né? Então você gestante não precisa aí se conformar em receber adaptação de exercício, você precisa de prescrição para você. E são coisas diferentes, né? Essa história de, só vou diminuir a intensidade. O grupo tá fazendo 50 minutos, você faz meia hora. Não é bem assim, né? Outras coisas
são envolvidas aí. Então não dá para se contentar só com isso. É uma forma muito simplista da gente orientar uma gestante, tá bom? O que vai constar, né? O que deveria então constar aí dentro desse treinamento, dentro dessa prescrição? A fase gestacional em que você está, então primeiro, segundo, terceiro trimestre. No grupo de mães que eu acompanho, a gente tem até a quarta fase, na verdade, 37 a 42 semanas, que aí, né, é o período mais próximo do parto, porque alguns vão passar de 40 semanas, né? E aí a gente consegue ter um olhar diferenciado para isso, com outros exercícios para esse momento também de parto, tá? Então, primeiro precisa saber em que fase gestacional você está, e aí o que vai ter dentro dessa fase gestacional, principalmente, não só, mas principalmente, exercícios para a região de assoalho pélvico, né? Fortalecimento muscular de forma geral, o cuidado aí com a diástase, então é o cuidado e a ativação combinada dessa região abdominal. Exercícios posturais, já falei, exercício funcional, né, que são básicos, que a gente precisa oferecer aí boas condições para essa gestante passar aí por todas essas transformações, tá? O que as mães relatam? Principalmente, a dor lombar é uma grande queixa das mulheres gestantes e no pós-parto, né? No pós-parto ela tem a ver um pouquinho, não só com as mudanças, mas também com a questão da diástase, né? Mas isso é um outro assunto, a gente fala isso num outro momento. E na gestação, principalmente por conta de toda a transformação pelve-roda, a gente tem uma acentuação de todas as curvaturas aí normais do nosso corpo. E é por conta do aumento abdominal, do aumento mamário, por conta da liberação de relaxina, que vai acontecendo de uma forma maior aí a partir do segundo trimestre, tá? E aí elas relatam bastante desconforto lombar, algumas mais, outras menos. O exercício vai ajudar nisso? Muito. O exercício vai ajudar em várias outras questões, mas eu acho que em disparado, assim, o que eu ouço pelo menos é esse alívio, né, essa maior disposição e esse alívio do desconforto na região lombar, tá? Algumas cervical também, mas principalmente lombar. Um exercício, por exemplo, que eu não indico, que é muito comum e que eu sugiro que você e vocês gestantes não façam, é exercício abdominal, né? Alguns profissionais ainda usam, mas a gente tem muitos estudos que vão mostrar que ele precisa, quando aplicado, ele precisa ser de forma muito cautelosa, precisa ter um acompanhamento presencial e uma experiência grande do profissional, porque senão a gente vai gerar, o exercício ele gera grande pressão intraabdominal e aí tem a questão, né, se eu consigo ativar a musculatura abdominal sem ser através do exercício de abdominal, eu não vejo muito sentido em a gente aplicar, se a gente tem grandes riscos de intensificar uma diástase e de mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, eu já disse isso também. Quando eu venho aqui falar com vocês, a gente não está falando só de exercício na gestação e no pós-parto, né? A gente está falando de exercício físico seguro, né? O que traz mais segurança, mais benefício para a mulher na gravidez e no pós-parto. Então, por exemplo, o exercício abdominal é um exercício que, por enquanto, até o que a gente sabe sobre as pesquisas, sobre as referências, não precisa ser feito, tá bom? Então já fica aí anotadinho que isso é importante para que vocês não esqueçam. Ela fala dessa necessidade dela treinar, né? É uma pena, eu não sei exatamente porque essa mãe teve que parar essas primeiras semanas, tá? A gente não teve a oportunidade de conversar mais sobre isso. Mas não precisa, eu vou bater um pouquinho ainda nessa tecla com vocês. Não tem essa necessidade, se tá tudo bem, de vocês pararem essas primeiras semanas, tá bom? É claro, né? Algumas questões como mal-estar, enjoo, que principalmente acontece nessas primeiras semanas, é um fator, sim, de em alguns momentos a gente diminuir ou tirar ali o exercício, porque realmente, em alguns casos, é quase impossível que a gente faça, né? Que se exercite, tá? Mas lembrando que o exercício traz melhor disposição, tá? Isso aí precisa ser avaliado individualmente. Os pontos aqui
importantes que eu acho. É preciso diminuir a intensidade desse treino, se essa mulher é ativa e se ela vai continuar no período gestacional ou se ela vai iniciar. Sim, é preciso diminuir a intensidade. E isso não tem a ver se você, bom, se era sedentária você vai começar, né? Mas se você já era ativa, se você é atleta ou se você é aluna, mas de alto nível, né, super treinada, que a gente agora considera também aí mais um público, né? Não são atletas, mas são alunas, né, nesse caso, super treinadas. Então a gente precisa considerar essas questões. Vai diminuir a intensidade para todas? Sim. Se é gestante nesse momento, vai diminuir a intensidade para todas. A importância de não só a gente pegar ali as orientações, mas de você ter um acompanhamento com um olhar maior, né? Um olhar aí de especialista para poder te ajudar, tá? Outra coisa que é legal, que eu acho que é uma boa orientação, para você tentar identificar essa intensidade, né? É difícil, porque o que é intenso para mim é diferente, pode ser diferente do que é intenso para você. E aí é importante, uma orientação é que você tenha condição, e aí eu tô falando da gestante, que você tenha condição de manter uma conversa, não é para ficar conversando durante o treino. Treino é treino, é horário de treino. Mas é preciso que você perceba que você tem condições de manter uma conversa, né? Então, de conversar durante o exercício, e aí de um exercício para o outro, de uma pausa para outra. Por quê? Alguns treinamentos exigem um pouquinho mais aí, né? Que a gente respire melhor, um pouquinho mais. E isso tem a ver com a capacidade respiratória, enfim, com outras questões aí fisiológicas que estão acontecendo. Se a mãe gestante está com dificuldade de manter uma conversa e precisa aquela coisa de puxar o ar, significa que o exercício está intenso. Gestante faz exercício intenso? Não. Independente se é atleta, se está iniciando, todas. Não dá para, e aí vai diferenciar, né? Entrar a individualidade aí. Então não dá para manter um treinamento se a mulher precisa puxar ar, e a gente precisa ter controle sobre isso, tá? Isso são alterações importantes que a gente precisa entender e observar com atenção de como está acontecendo durante o momento que você faz o exercício. Consigo conversar? Consigo ali durante o meu movimento manter uma conversa sem precisar ficar puxando ar? Então tá tudo bem, pode continuar assim. Agora, tá difícil, você precisa diminuir carga, você precisa diminuir repetição. Isso traz sofrimento fetal, tá? Frequência cardíaca intensa, num longo período de tempo, vai trazer problemas, tá bom? Treinos de até 45 minutos, sempre falo isso, que é para não esquecer de verdade. Não tem por que gestante treinar 1 hora. Eu sei que as aulas são 1 hora, eu sei que muita coisa aí é 1 hora, mas treino para gestante não é 1 hora. E aí eu preciso dizer, é o treino total. Tem a ver com o aquecimento, com o treino principal e com o alongamento, relaxamento, que vai acontecer aí durante esse tempo de treino. 40, eu gosto de 40, então 40 minutos, 45 no máximo, ai meu Deus, considerando o tempo total de treino, não tem por que ser mais. Pode ser menos? Pode, não tem problema, né? Ainda mais com tantas mudanças aí acontecendo, é muito bom que se você conseguir treinar 20 minutos por dia, é excelente, tá muito bom, né? Manter essa rotina de treinamento diário de 20 minutos é muito bom. Outra coisa importante dizer é que você não deve treinar 7 dias na semana, tá? Vamos considerar 5, 6 vezes. Você precisa ir de um dia de descanso para não pensar em exercício. Ou fazer uma caminhada num parque, enfim, com ativação, né? A gente volta lá no início da nossa conversa. Tudo que eu disse aqui sobre todos os exercícios e todo o treinamento, ele vai estar acontecendo com ativação combinada, que é o exercício básico para mãe, pré-gravidez, de gravidez e de pós-parto, tá? A gente precisa saber mais sobre isso, a gente precisa conhecer mais sobre isso, tá bom?
As principais orientações dentro desse caso aqui que a gente recebeu de uma mãe jovem, né? Primeira gestação, já era treinada, treinava legal, treinava bem. Teve que parar aí nas primeiras semanas, não sei exatamente porquê, mas não precisa. Se tiver tudo bem, não precisa. Pode continuar o treinamento com tá difícil hoje, né? Com prescrição para gestante, sem ser essa coisa de só adaptar. Não, é exercício para gestante. Não posso aqui dizer essa modalidade é melhor do que aquela. Uma coisa que dá para dizer é que exercícios na água são bem-vindos, são bons, tá? A gente só não pode se limitar a isso, né? Dizer que gestante só faz caminhada e hidro, só caminhada e exercício na água, só caminhada. Não é assim. A gente tem outras possibilidades, muitas possibilidades de exercício para gestante. Treinamento de força é importantíssimo, então com pezinho, com carga, tá? Usando aí posições adequadas. Então, musculação é ótima. Tem coisas na musculação que não são boas? Tem também. Então, é por isso que é muito difícil você dizer uma modalidade, né? Porque os exercícios são variados e aí é difícil responder isso de forma geral. De forma individual é mais fácil, né? Se você Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou voltar com a análise de caso ainda. Então, se você quiser participar, pode me mandar as suas perguntas, a sua situação ali. Eu não vou identificar você, eu não identifico as mães, mas eu venho aqui compartilhar porque isso pode ajudar outras mulheres também aí nesse processo de exercício seguro, de autocuidado, de pré-gravidez, de gravidez e pós-parto. Tá bom? Um beijo, até mais.